Oi, Kaique, bom dia. Oi, Verinha. Bom dia, pessoal. Oi, Felipe. Daqui a pouco o Maurício, o convidado de hoje, vai estar online. Que dia lindo, hein? Pra quem tá aqui em Queenston, tem um arco-íris maravilhoso aqui na frente do lago. O pessoal tá entrando. Oi, Ana. Esperar enquanto isso, o Maurício daqui a pouco ele entra. E então, gente, falar um pouco do Maurício. Ele é marido de uma grande amiga minha, que me ajudou muito aqui, me ajudou a crescer muito aqui na Nova Zelândia. É, Ele é formado na área de TI e hoje atua aqui nessa área. E ele vai tirar algumas dúvidas. Não que ele não é especialista, ele vai dar uma consultoria para vocês. Ele só tá aqui para dividir a história dele, tá? Que pode servir como inspiração e exemplo para muitas pessoas. Então, deixa eu mandar aqui pro Maurício, gente. Oi, Pri. Oi, Ju. Ju, chama o Jefferson para assistir essa live, que eu acho que vai ser importante para vocês. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ir mandando na caixinha. Enquanto isso. Ah, o Maurício entrou. Vamos então. Oi, Bom dia, Maurício, tudo bem? olá, bom dia. Consegue me ouvir bem? Sim, você tá me escutando bem? Ótimo, aham, tudo bem. Que bom. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o convite para dividir sua história. Serve de exemplo para muitas pessoas, é inspiração, porque muita gente que está no Brasil, nesse meio dessa pandemia, parou o sonho no meio, ou ficou com medo, surgiu várias coisas, e eu acho que, assim como você, tem outros brasileiros que a gente já entrevistou essa semana, contando a história de um caso de sucesso, porque você é formado na sua área de TI e conseguiu um emprego aqui, né? Então, Eu que agradeço, tá? Obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder compartilhar a nossa história, né? sim, é muito valioso. Acho que é o que a gente tem de mais precioso. Marisa, então vamos lá começar as perguntas. Tá frio aí em Auckland? Ah, não muito. Eu acredito que diferente de Queenstown, né? Não sei, na faixa de 17, 18 graus, eu não vi. Dentro de casa tá bem confortável. Lá fora o vento atrapalha um pouco e tal. É um dia chuvoso, eu não sei como é que tá esse, estão com um dia de sol? Aqui tá um dia chuvoso, choveu a noite inteira, mas saiu um sol e aí então tá o arco-íris lindo. Bem aqui assim, ó, naquele lago gigante aqui na frente. Tá lindo. Ó, na A verdade, Lorena, a Bianca. para nós não faz tanta diferença, porque como a gente está ficando em casa a maioria do tempo, chuva Sim. ou sol, né, é a mesma coisa. Principalmente nesses dias que a gente está trabalhando de casa, então a impressão que eu tenho é que eu estou trabalhando mais de que eu trabalhava da empresa, entendeu? A gente começa às Eu 8 acho que horas, passa e quando você vê, já são às vezes 6, 7 horas, eu não parei ainda e tal. Ainda mais que aonde eu trabalho, você sabe, eu trabalho para St. John, ambulâncias, então a gente é responsável por fazer toda a parte de resgate e atendimento a pacientes, transporte de pacientes. Então, nesse momento, junto com a polícia, com os bombeiros, toda a parte uhum.
digitais, a nossa função é importantíssima para o país. Então, a pressão aumenta Sim, com bastante, certeza. principalmente nos sistemas que a gente tem, para manter tudo funcionando redondinho. E o planejamento para o Level 4, né, que é o que a gente vive agora, do lockdown. Agora a gente está planejando quando, provavelmente na semana que vem, a gente vai para o 3. Então, a gente tem que fazer todo o planejamento e ver como é que a sistemática da nossa operação vai funcionar perante isso. Então, a gente tem muito trabalho para fazer. Nossa, imagina, enquanto a maioria do pessoal tá em casa, achando que é férias, assistindo filme, você tá lá ralando mais que todo mundo, né? Tá bem, eu não posso reclamar, né? É. Eu acho que se estivesse em casa, parado, sem fazer nada, a pressão seria maior. Então, pelo menos, a gente meio que se distrai trabalhando, vamos dizer assim. É verdade. Bom, então vamos lá, porque você recebeu muitas perguntas. Perguntas muito boas também. Mas fique à vontade se você não quiser responder alguma. Eu te ajudo também respondendo o que eu puder responder na minha área, né? Mas fique tranquilo. A primeira pergunta que veio da Tamara. Há quanto tempo estão na Nova Zelândia? Qual visto que você entrou e qual que você está atualmente? Ok. Bom, a gente está na Nova Zelândia desde 2015. Nós chegamos aqui no final de janeiro. São 5 anos e alguns meses, 2, 3 meses. A princípio, nós chegamos aqui com o visto de estudante. Então, eu contratei lá no Brasil ainda uma empresa mais ou menos como a sua, só que não com talvez um pacote tão abrangente. Eu digo, eles nos ajudaram muito na questão de encontrar a universidade para mim, né? E também escola para o meu filho, porque como nós somos uma família, 3, né? Eu, a minha esposa e meu filho na época tinha 15 anos, ele ia para high school. Então, na verdade, o nosso objetivo de vir para cá foi focado principalmente no nosso filho. Claro, na minha questão profissional e no meu sonho de vida de morar aqui, mas muito por conta dele. Então, essa empresa nos ajudou bastante. Então, com a escolha da universidade e da escola para ele, e com a aplicação do visto e com a compra das passagens. Mas parou aí, entendeu? Então, nós tivemos que nos virar meio que sozinhos quando a gente chegou aqui, tentar contratar alguém para nos ajudar na questão de aluguel, ajudar na questão de, enfim, cartãozinho Nesses detalhes do dia a dia, né? Né? Então, nós chegamos aqui, na verdade, com visto de estudante, eu com visto de estudante, já tinha aplicado para a faculdade, isso é uma coisa importante, eu apliquei lá do Brasil ainda, para a Unitec, fui aceito, usei o diploma. Diga. Então, uma pergunta: você veio para estudar direto uma graduação, uma pós-graduação, mestrado? Qual que foi o seu curso? Eu vim para fazer um level 8, que seria um MBA. Isso. Uma pós-graduação. Mas eu apliquei por eles, eu apliquei direto do Brasil. Então, eu já tinha o aceite da universidade, falou, olha, agrade o teu conhecimento. Eles trabalham a grade curricular que eu estudei no Brasil e a minha experiência profissional, tá? E daí só ficou faltando a questão do IELTS, né? Porque para entrar na faculdade precisava do IELTS, o acadêmico, 6.5. E eu não tinha, porque no Brasil a gente fica com as aulinhas de inglês 2 vezes por semana, 1 hora, e não resolve, na verdade. Então, nós chegamos aqui com o planejamento de fazer alguns meses de inglês. Curso específico para o IELTS, eu fiz 4 meses de curso. E, enquanto isso, a Vera, minha esposa, ela não podia trabalhar, então ela foi fazer algum tipo de curso de inglês, etc. e tal. E o Lucas, nós pagamos para fazer a high school como estudante internacional. Quando eu comecei na faculdade, depois eu te conto rapidinho como é que foi a questão do IELTS, aí mudou. Daí, quando eu tinha o visto realmente pela faculdade e tudo mais, fazendo o Level 8, existe um programa do governo específico para isso. Aí a Vera já tinha o Open Visa, Work Open Visa para ela, quer dizer, ela podia trabalhar. Eu tinha 20 de partner. De partner, e o meu filho podia ser estudante doméstico na high school. Então, ajudou muito. Então, nesses 4 meses que você ficou estudando inglês,
a Vera ficou de turista e o seu filho, você teve que pagar esses 4 meses como se fosse aluno internacional para ele na high school, certo? Aham. Eu acho que eu As falei. coisas mudaram um pouquinho quando terminou o meu curso de inglês, porque nós resolvemos daí, por intermédio de pessoas que nós conhecemos aqui, mudar a faculdade. Então, eu não ia mais fazer a Unitec, eu ia fazer um outro curso também na área de TI, numa faculdade, numa universidade chamada Fitireia, que é também do governo, muito boa, etc. E tal. Qual que era a vantagem naquela época? Foi a última turma que eu não precisava ter o IELTS. Eles tinham um IELTS interno, vamos dizer, o teste deles interno. Foi a última Entendi. que aplicaram isso, depois acho que o governo acabou cortando e tudo mais. E daí, assim, eu estava preparado para o IELTS, então foi tranquilo de fazer o teste, bem rigoroso. Eu cheguei a fazer teste em outras universidades, era um teste bem fácil de você passar de inglês, né, para proficiência de inglês. Então, eu fiz esse Uhum. teste e daí eu continuei. Então, foi só essa mudança. Não necessariamente precisei fazer o IELTS para entrar na faculdade, mas é um requisito hoje em dia. Sim. Ah, então é um programa de pathway que hoje as universidades têm, que antigamente tinha, hoje algumas têm, outras não têm, então que você não precisou fazer o IELTS, né? Você entrou direto porque você estudou inglês e já ingressou direto. E nesse tempo que você ficou com visto de estudante, você conseguiu trabalhar em Auckland? Eu, eu fazia alguns bicos. O que aconteceu foi o seguinte: durante o período de inglês e mesmo durante a faculdade, nós fizemos um planejamento, eu diria assim, muito bem organizado, ainda lá no Brasil, tá? Principalmente na questão Uhum. monetária. Então, nós viemos para cá e eu sabia que nosso planejamento era a gente poder ficar 2 ou 3 anos, tá? Estudando e etc e tal, e se fosse o caso, eu não trabalharia, enfim, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Durante o inglês, eu priorizei, porque eu era o principal aplicante. Se eu falhasse, Sim, com certeza. então, durante esses 4 meses de inglês, eu não trabalhei. Eu fazia aula das 9 da manhã às 3, 4 da tarde, chegava em casa e ia estudar e etc e tal. Quando eu comecei na faculdade, na universidade, é, a, não vou dizer que a dificuldade, mas assim, o curso em si exigiu bastante. Então, eu tinha as horas-aula na própria universidade e um monte de É trabalho integral especial também. para entregar. Então, eu acabei que eu não trabalhei durante o período que eu tinha aula. Nos períodos que eu tinha férias, aí eu fui fazer outras coisas. Quando você sai do Brasil, a gente sabe que a gente tem que estar com a mente meio aberta, né? Então, a Vera, minha esposa, falava assim, não tem problema, a vassoura não fala inglês e eu me viro de qualquer forma para fazer qualquer coisa para ficar no orçamento. E foi o que ela fez, entendeu? Ela Sim. trocou isso por trabalho e etc e tal, e acabou ajudando bastante nessa questão. Eu só trabalhei no período de férias. Fui ser pintor por 2 semanas. Acho que foi meio que reprovado que eu fazia uma lambança. Se continuar com essa profissão, não ia vingar muito, não. Tá? E daí, mas durante as aulas desse 1 ano, eu praticamente não trabalhei. Eu comecei a trabalhar quando eu terminei a faculdade, e daí, naquela época, era diferente de agora. Naquela época, a gente tinha 1 ano de visto aberto, e nesse 1 ano eu Uhum. precisaria conseguir necessariamente um emprego na área de TI para Na área de poder TI. fazer a extensão para mais 2 anos. E depois aplicar para residência e tal. Então, esse era o planejamento naquela época. Hoje parece que você já recebe os 3 anos direto, você não precisa ficar nessa correria. Sim. Então, aí nesse momento que você acabou a faculdade, é, você conseguiu direto, foi fácil conseguir uma. Você já tinha. Bom, assim, você fez o inglês, então seu inglês estava muito bom para você concorrer com as pessoas aqui na Nova Zelândia. Você fez a sua pós-graduação nessa área e como é que foi para entrar no mercado? Você teve que pegar o currículo, bater de porta em porta? Foi fácil? Foi difícil? Foi por indicação? Como é que foi esse momento? Não, eu diria assim que foi um dos períodos mais complicados dessa nossa vinda para cá. Algumas das pessoas que
estão ouvindo agora vão pensar, ah, mas por quê? Para mim foi fácil, etc e tal. Eu sempre divido a área de TI, eu penso assim, né? Eu divido em duas partes, tá? A área bem técnica mesmo, que são os desenvolvedores de software, que trabalham com Java, Uhum. com N outras ferramentas, galera jovem, né? E que para eles existem assim uma quantidade grande até de vagas ofertadas no mercado de trabalho. Então, eu acho que para você que é jovem, que tem uma certa experiência já vinda do Brasil, um bom inglês, que jovem aprende rápido, etc e tal, é, ainda a gente tem que colocar um peso adicional aí com relação à diferença do inglês aqui, né, na Nova Zelândia, o sotaque deles é muito pegado, etc e tal. Para essas pessoas, eu diria assim, é até mais fácil você penetrar no mercado de trabalho. Para mim, não foi tão assim. Por quê? Porque eu trabalhei muito tempo no Brasil na área de gerência. Eu fui gerente de projetos, gerente de TI de um grande hospital lá na região de Londrina, no norte do Paraná, e sempre envolvido na área gerencial. Então, eu tenho que conhecer muito, né, de tudo. Mas eu não sou especialista, eu não sou desenvolvedor. Né? Eu trabalhei também Sim. na área de análise de tudo mais. Então, essa questão foi uma questão meio que complicada. Quando terminou a faculdade, eu falei, agora eu estou preparado, né? Então, antes mesmo de terminar o curso, eu fazia algumas aplicações para vagas na área para gerência de projetos e para analista de negócios, BA. E eu recebia algum retorno. Um mesmo me ligou uma vez, falou, qual que é o teu visto agora? Me liga quando você tiver com visto de trabalho e tudo mais e tal. E eu fiquei achando assim, pô, bacana, vai ser legal. Só que, na verdade, quando virou a chave, eu comecei a trabalhar fora, porque eu falei, agora é hora de ganhar um pouquinho de dinheiro. Comecei a trabalhar fora da área, eu fui ser, tipo, eu fui trabalhar numa locadora de veículos aqui na Nova Zelândia, a Europcar, que trabalha no aeroporto aqui internacional, e nacional também. E eu dirigia carrões, né? Pegava o carro do aeroporto, levava para a nossa central, ajudava a lavar, então era de tudo. Era emprego normal, ganhava salário mínimo, etc e tal. Mas não era tipo 8 horas por dia, durante 5 dias por semana. Era esporádico. Quando eles precisavam, eles não ligavam e tal, dava para ajeitar. Nesse meio tempo, eu comecei a mandar Uhum. currículo. O que aconteceu? Eu comecei a perceber que estava difícil, bem difícil de conseguir algum retorno. Eu identifiquei, depois analisando, alguns fatores. Primeiro, já estava no final do ano. Então, a gente sabe que dezembro, janeiro, Uhum. há uma queda nessa Uma questão de queda. contratação e etc. E tal. A oferta existe, está lá, mas as pessoas, sabe, parece que não estão muito olhando. Eu aplicava todo dia para 10 vagas, 15 vagas, entendeu? Tudo que aparecia, eu estava aplicando. É importante, você tem que ter o teu currículo preparado para cada tipo de vaga e etc. E tal. E eu não estava tendo retorno. Então, isso demorou um tempo grande. Enquanto isso, fui trabalhando. Ah, depois disso, ah, as coisas melhoraram um pouco, participei de algumas entrevistas, e daí veio, na minha opinião, veio o segundo ponto. Você tem que ter o que eles chamam a experiência kiwi, né? Você tem que conhecer... A Nova Zelândia é um país pequeno, então, a maioria Uhum. aqui são empresas pequenas. Talvez para a área de TI um pouquinho diferente, a gente tem grandes empresas e etc e tal. Mas a gente percebe que o network é uma coisa muito importante, tá? Eles querem pegar a tua ficha e querem ver que você já trabalhou Uhum. na empresa X, que você conhece alguém, enfim, você tem aquela experiência. E eu não tinha, eu tinha excelente background, eu tinha um excelente histórico no Brasil. Aqui eu não tinha nada, eu tinha sido o quê? Eu era um cara Um que trabalha estudante. estudante, entendeu? Então é meio que você zera o teu histórico e começa alguma coisa de novo. Novamente eu vou fazer aquela menção. Para quem é desenvolvedor, é diferente, né? A pessoa está aqui ou não, e o mercado está quente, as pessoas precisam, sabe, às vezes aquela linguagem é necessária e não tem muito mercado, não tem muita gente no mercado, eles vão contratar aquela pessoa. Na minha área já era um pouquinho diferente, não tinha tantas vagas assim, em comparação com desenvolvedores, né? Tinha, Uhum. mas não era tanto. E daí começou a ter essa dificuldade, vamos dizer assim.
Para resumir, a coisa ficou bem feia, porque esse um ano, Giane, ia terminar em setembro. E chegou em junho, eu não consegui nada, não tinha conseguido nada ainda, tá? Então, aí que entra uma espécie de networking, entra Deus na parada, porque nós começamos um plano emergencial de preparação para voltar para o Brasil, porque a coisa estava meio complicada. Eu estava achando assim, falou, ó, já estamos em junho, julho, eu não consegui nada, setembro acaba meu visto e a gente vai ter que se preparar para o pior, esperando ainda, né, e aplicando todo dia e tal. Então, essa fase foi bem difícil. O que aconteceu? Graças a Deus, eu comprei um carro aqui, eu fiz amizade com o vendedor, eu fui o primeiro cliente dele, era um polonês. E daí, o que aconteceu? Esse cara falou para mim, assim, ó, Maurício, eu não vou mais esquecer de você, porque você foi meu primeiro cliente, blá, blá, blá. E a gente manteve, durante esse período, 2015 para cá, a gente manteve sempre um contato, né? Ocorre que eu pensei assim, pô, eu vou vender meu carro, porque o carro era as nossas passagens de volta para o Brasil. Eu já vou ficar preparado, se a coisa complicar e eu não conseguir o visto, pelo menos tem as passagens de volta. E foi isso que eu fiz. Quando eu cheguei lá, ele me atendeu muito bem, só que ele não era mais vendedor de carros, ele já ocupava um cargo de gerência e tudo mais. E daí ele criou meio que uma vaga para mim de TI nessa empresa, para me ajudar nessa situação. Claro, eu não ia ser Legal. nem o gerente de projetos, nem o BA, eu ia ser o único cara de TI na empresa, e foi isso que aconteceu. Ele me deu essa oportunidade, criou a vaga para mim, eu fiquei lá trabalhando por 1 ano e meio. Nesse período, eu consegui a extensão do visto, né? E daí eu consegui também aplicar para o visto de residência. E graças a Então, Deus, valendo por graças a ele, Deus. nós Vocês já tivemos, estão no visto de residência, então. atualmente a gente já está no visto de residência. Tá? Então, Então, essa era a próxima. não foi fácil. Não foi fácil, mas o que pesa bastante é o teu networking. Você tem que conhecer pessoas, você tem que estar envolvido com pessoas que estão no mercado de trabalho e tudo mais e tal. Eu não tinha muito isso, né? E na chance que eu tive, eu me agarrei com toda a força e deu certo. Graças a Deus, que bom que deu certo. Então, essa era uma das próximas perguntas. Então, esse momento de conseguir o seu primeiro emprego na área, você acha que foi a maior dificuldade? Foi a maior dificuldade, justamente porque a gente não tem aquela experiência de trabalho aqui. Tanto que, quando eu consegui a oportunidade na empresa que eu estou trabalhando agora, que é a St. John, foi bem mais fácil, porque daí eu já tinha um histórico, né? Já tinha Uhum. para me dar referência sobre o meu trabalho, etc e tal, e foi muito mais tranquilo. Que bom. E qual que foi, assim, ó, a outra pergunta que foi que a Ana fez? Como foi a sua adaptação no país e da sua família? Foi fácil? Foi difícil? Vocês sentiram uma dificuldade? As pessoas são amigáveis? Você acha que as pessoas foram preconceituosas com vocês em algum momento? Não, não. Eu acho assim, quando a gente estava no Brasil, a gente olhava o mapa e daí a gente queria um país que fosse de língua inglesa para morar, tá? E uma das coisas que fazia a gente descartar uma opção era essa, às vezes, como que os nativos daquele país vinham os estrangeiros. Por exemplo, com os Estados Unidos. A gente sabe que existe um certo tipo de preconceito nos Estados Unidos para quem vem da América Latina, como os brasileiros, enfim, né? E eu passei 3 meses em 2007 no Canadá. E eu percebi uma diferença grande, porque lá, quando você falava que era brasileiro, eles não olhavam com cara de desconfiança. Eles olhavam empolgados. Nossa, que bacana, você é brasileiro, como é que são as coisas lá, e etc e tal. E nós percebemos esse tipo de situação aqui. Então, foi muito bacana. Não teve nenhum tipo assim de discriminação, enfim, na Nova Zelândia. Para aqueles que são jovens e vêm sozinhos, eu acho que é meio complicado às vezes, porque vai sentir falta de família, né? Vai sentir falta da comida, porque muda. Agora, quem já vem com família, como eu, por exemplo, a comida, minha esposa cozinha maravilhosamente bem. Então, o que acontece? Nós temos pratos
brasileiros aqui. A exceção é quando a gente faz alguma coisa, ó, vamos fazer um prato típico daqui, etc e tal, entendeu? Então, não foi uma coisa que pegou. O conforto da família ajuda muito. Nós já morávamos lá no Brasil, afastado da família. Então, eu via meus pais, velhos pais dela, família e tal, 1, 2 vezes no ano. Eu confesso a você que hoje a gente fala mais com eles estando a 15 mil quilômetros de distância. Verdade. A gente falava quando eu estava pertinho lá no Brasil. Talvez seja Eu experiência. também. Né? Então, Olha não a foi pergunta da Mari. a dificuldade para nós, não. Tá? A pergunta da Marina, como é que foram as entrevistas? Muito diferentes do Brasil? Não foram muito diferentes do Brasil. O que eu percebo aqui é que eles têm pelo menos 3 estágios de entrevista, tá? Se faz uma entrevista geral e tudo mais, depois você vai para uma que às vezes é mais técnica, e depois daí e vai afunilando, eles vão descartando, vão eliminando pessoas, e daí você vai para uma terceira entrevista, geralmente, onde é você e mais um candidato, que daí para eles baterem o martelo. Entendeu? Então, nesse sentido, sim, é um pouco diferente. Eu fiz algumas entrevistas online, como a gente está conversando aqui. A grande dificuldade, para ser sincero a você, é a questão da língua, entendeu? Uhum, Para mim, porque eu não era sim. nativo, 45 anos somente português, e daí quando chega aqui você tem que falar tudo em inglês e tal, eu confesso a você que a pressão pesa um pouco e às vezes você se complica. Mas em linhas gerais foi tranquilo, não é tão diferente esse processo não, tá? Olha, o Rafael está perguntando, não sei se foi porque você já explicou que você é mais da área de gerencial, mas você tem alguma ideia? Olha, ele está perguntando, falando isso aí, quais são as linguagens mais aquecidas aqui? Você tem alguma ideia? Você tem alguma noção, alguma dica que você pode dar para ele? Eu não, como não como isso não faz parte do meu dia a dia, eu não consigo te dar essa informação precisa. Ó, vai ser isso aí, JavaScript, Python, etc e tal. O que eu posso dizer é que existem alguns sites de emprego, né? Aqui, de contratação aqui na Nova Zelândia, como, por exemplo, o Trade Me Jobs, ou Seek, Zic. ou, o próprio LinkedIn. Então, eu aconselho essas pessoas que deem uma olhada nesses sites e por ali você vai ter uma noção de quais são as tecnologias ou as linguagens de programação que mais estão em alta aqui na Nova Zelândia. Isso pode variar, tá? Dependendo de projeto, dependendo de N cenários, isso pode variar. Pode ser que hoje seja Java, amanhã ou depois mude, etc. E tal. Então, as pessoas têm que estar sempre dando uma olhada e vendo qual é a maior oferta ali, e daí preparar o seu currículo, ou até para certificações, entendeu? Tem que Sim. dar uma olhada. Até porque TI é uma área, até porque TI é uma área muito abrangente, né? Tem vários ramos, então assim, não tem como você não é especialista em toda. Não, eu conheço um pouco de tudo, porque eu preciso, mas eu não sou especialista. Falar assim, ó, senta e começa a desenvolver, eu já passou dessa época. Eu fui desenvolvedor, mas há muito tempo atrás, entendeu? Então, meu conselho é esse: pesquise, tá? Outra coisa muito importante, o LinkedIn, tá? Eu sei de muitos brasileiros da área de desenvolvimento que Que legal. tem um perfil atualizado em inglês no LinkedIn, né? Então, o que acontece? Quando as pessoas aqui precisam de mão de obra e elas não conseguem aqui, claro que elas vão buscar no LinkedIn, por exemplo. Eu conheço algumas pessoas que já conseguiram vir do Brasil para cá, na área de TI, como desenvolvedores, por conta Olha que disso. legal. Dados lá, olha, participaram do processo, foram aprovados, a empresa aqui esperou, eles vieram, se adaptaram, ou, quer dizer, alugaram casa, etc e tal, e tudo bem, tá? Alguns raros com família, talvez a maioria solteiros, não sei precisar, mas existem, né? Agora, a grande maioria vem para cá, eu acredito, às vezes até visto de turista, e daí começa a aplicar daqui. Essa era uma das outras perguntas que a Tamara, que veio um monte de pergunta hoje de manhã, que era, tem alguma empresa mais flexível para aplicar as vagas no Brasil? Então, como você falou, as empresas aqui na área de TI, elas procuram muita
gente pelo LinkedIn. É bem Sim, comum eles usarem. é bem comum eles usarem. De novo, né? Se você é um profissional que está no Brasil, na minha opinião, e você pretende ou quer trabalhar aqui, faça aquela pesquisa, dá uma olhadinha o que, que o mercado está carente aqui na Nova Zelândia, prepara o teu perfil no LinkedIn, tá? Começa a seguir empresas daqui de tecnologia que trabalham dentro da linha de experiência dessa pessoa e para que você seja mais visível para elas. É uma boa possibilidade, pode acontecer, com certeza. Legal. A outra pergunta aqui da Tamara. Qual ramo de TI você acha que tem mais oportunidade? Mais oportunidade? De novo, depende da época, do momento e tudo mais. Geralmente, o que eu vejo são a área de TI, é aquela bem técnica, desenvolvedores, pessoal de hardware, pessoal de servidores, entendeu? Eu acho que nessa área é que as coisas, né? Tem bastante demanda. Isso, tem mais demanda e tudo mais. As outras áreas, a minha, por exemplo, como BA ou como gerente de projetos, também tem. Mas, de novo, né? Sempre é mais complicado. Se eu sou o recrutador e eu tenho duas pessoas, uma aqui na Nova Zelândia e outra lá no Brasil, e as duas têm a mesma experiência e tudo mais, claro que eu vou optar por alguém que já está aqui do que alguém que está lá no Brasil Sim. e tem esse processo. Não existe uma empresa ou empresas que eu conheço que tem forte atuação em trazer gente do Brasil e tal. Não conheço esse tipo de coisa. A gente sabe, né, que tem as empresas que são acreditadas pelo governo e que existe uma facilidade para aplicação de visto, etc. e tal, por essas empresas. Agora que existe um grupo de empresas que vai fazer busca lá, eu não sei. O que existe também são os brasileiros que trabalham em certas empresas, tá? Por conta disso, muitas vezes, eles acabam trazendo pessoas de lá. Nós conhecemos um profissional da área de TI que trabalhava numa grande empresa aqui e ele acabou trazendo várias pessoas que tiveram certa experiência de trabalho com ele lá no Brasil, ele acabou trazendo para cá. Mas que existe uma empresa ou empresas específicas que fazem isso, eu não sei, tá? Eu acho que não. Beleza, vamos para a próxima então. A pergunta é: qual dica você pode dar para entrar na carreira? Acho que a primeira coisa é o inglês tem que estar afiadíssimo, né? Para Quando você você diz concorrer com as... desculpa, quando você entrar na carreira ou aqui na Nova Zelândia, se diz. aqui na Nova Zelândia. Sim, eu acho que o inglês é fundamental. Porque, mesmo que você seja desenvolvedor, tá? Talvez você não precise se comunicar muito em inglês sendo desenvolvedor. Né? Vai chegar um momento que você vai ler as instruções que você precisa construir e você vai ficar codificando. Perfeito. Mas para entrevista você vai precisar. Então, sim, o inglês é a primeira coisa. Tá? Para alguns casos, o nível de inglês vai ser maior, para outros casos, menor. Quanto maior Uhum. for o grau de responsabilidade que esse profissional vai ter, maior vai ser a exigência do inglês dessas questões de comunicação. Não é só a fala, tá? Muitas vezes é escrito também, porque se você precisa saber também se expressar bem na língua inglesa, né? Então, eu acho que sim, a parte do inglês é uma das coisas que pesa bastante. E depois você está alinhado, tá? Com aquilo que o mercado está precisando. Isso é importantíssimo. Não adianta você ser um excelente profissional em Java se o mercado está precisando de outras coisas, outras Uhum. tecnologias e tudo mais. Outra coisa que eu acabei descobrindo na, aos tropeços aqui, o currículo é uma coisa importantíssima, né? Então aqui a gente tem a questão lá, o currículo e a cover letter. A cover letter. Isso. É importante que você adapte os dois de acordo com a vaga que você vai apresentar. Eu tinha um currículo e eu me orgulhava do meu currículo, porque, imagine, né, eu tenho 30 anos de experiência na área de TI, então vale quanto pesa, né? Tinha várias páginas com todo o meu histórico, desde 1900 e bolinha e etc e tal. Vou te falar bem a verdade, aqui isso não conta muito, tá?
Não adianta você Olha, ficar colocando. É legal você colocar que você teve uma experiência há 10 anos atrás em tal empresa, mas não da maneira que eu tinha detalhe do que eu fazia em cada empresa e etc. E tal. Então aqui é diferente, eles vão dar um foco maior nas últimas experiências que você teve, eles querem ver um currículo reduzido, tá? Porque o pessoal que trabalha com recrutamento, eles não vão conseguir ler o teu currículo por completo. Então, existe todo um processo que eles utilizam para fazer isso. Você tem que estar meio preparado. O teu currículo é a tua carta de apresentação. Você tem que manter nele e destacar nele o que o mercado está precisando. Se eles estão querendo desenvolvedores que tenham um conhecimento numa específica linguagem, é isso que você tem que colocar no teu currículo. E você tem que, na tua cover letter, você tem que expressar para eles o porquê que eles devem considerar você como um bom profissional para aquela vaga, entendeu? Então, tudo está linkado. Essa que é a dificuldade, né? Porque você tem que fazer a adaptação do teu currículo conforme a vaga que você está aplicando. Não estou falando que você deva inventar coisas, né? ah, Mas sim, você com certeza. dá para eles, né? De acordo com aquela necessidade daquela Dar vaga, mais você ênfase, né? Dar mais peso, detalhar um pouco mais, talvez, nessa área que eles estão pedindo. Olha, uma pergunta de uma aluna nossa que vai fazer pós-graduação. Ela já se... A matrícula dela foi aprovada. ah, Na área de TI também. Ela perguntou: aprender os requisitos da vaga sozinho é bem visto por aqui? Por exemplo, se tem. Ou ela precisa de certificação? Acho que o que ela quer dizer. não, olha, não necessariamente. O que eu vejo, a minha experiência novamente, tá? Uhum, Vejo é assim, eles não vão ficar olhando os teus diplomas. Eu fiz um curso aqui, Level 8, foi muito bom, mas nunca eles me perguntaram como é que foi, o que eu aprendi naquele curso, entendeu? Eles vão olhar mais pela tua experiência e comprovar se você realmente tem aquela experiência. Então, eu acho que é mais importante isso, às vezes, do que a certificação X ou Y. É importante ela estar no currículo, mas não necessariamente durante a entrevista aquilo vai ser diferencial de águas e tudo mais tal. Eles vão focar mais na tua experiência dentro daquilo. A certificação vai te dar um conhecimento a mais em cima daquilo que vai te dar, vai fazer o diferencial para a tua aplicação, entendeu? Então eu acho que é mais ou menos uhum. a experiência o que mais vale, né? Outra pergunta, vamos lá, que tem muita pergunta para você. Eu não sei. É, qual que é a sua opinião para o crescimento e oportunidades na área de TI na Nova Zelândia? Olha, atualmente fica até um pouco complicado responder isso, porque a gente está passando por uma fase bem complicada, né? Então, Uhum, a gente não sabe exatamente como é que as coisas vão ficar quando essa pandemia toda passar, enfim. O que a gente sabe é que a área de TI ela é uma área que está sempre em alta. É, existem as crises, com certeza, afetam grandes projetos, sim, afetam grandes projetos, mas sempre vai ser necessário um programador para manter aquele sistema, um analista para fazer análise do que tem que ser alterado e ser implementado, um gerente de projetos para fazer a coordenação daquilo e etc e tal. Então, é difícil você falar assim como é que vai ser daqui para frente, se vai ter bastantes oportunidades ou não. Tá? Em linhas gerais, eu acredito que a área de TI ainda vai continuar tendo uma certa demanda e as oportunidades serão criadas. Com uma certa redução no começo, mas eu acredito que se recupera bem mais rápido do que outras áreas. Tá? É, a gente em linhas gerais, essa, essa,
essa questão toda de mercado, principalmente aqui na Nova Zelândia, a gente percebe assim, de TI, né? A Nova Zelândia é meio que considerada uma área experimental para algumas tecnologias que vão ser lançadas em alguns lugares do mundo. Então, eu já vi, por exemplo, alguns professores comentando que, quando eles precisam fazer um lançamento de um novo produto, uma nova tecnologia, por exemplo, lá nos Estados Unidos, em vez de aplicar isso para 200 e tantos milhões lá nos Estados Unidos, eles vão fazer um plano piloto sabe, vão fazer um teste em um país menor, por exemplo, a Nova Zelândia, que é um país de primeiro mundo, tem muita tecnologia, tem mão de obra, então eles trazem aqui, fazem experimento, testam, validam e depois lançam no mundo. Isso faz com que o mercado aqui seja um mercado bom, entendeu? Agora, a gente tem que respeitar as diferenças, né? Existe uma diferença que eu acho que é enorme com relação ao mercado brasileiro, por exemplo. Eu trabalhei muitos anos, minha experiência foi praticamente toda lá no Brasil. O que a gente percebe é que o nível de pressão nos projetos lá no Brasil é muito maior do que aqui. O estilo kiwi de ser é um estilo mais tranquilo, mais light, entendeu? Lá no Brasil, muitas vezes, Gianni, a gente estava trabalhando lá e daí chegava assim, tipo, sexta-feira, a casa caiu, o cliente, não sei, estava querendo alguma coisa urgente e a gente tinha que sacrificar o final de semana, às vezes trabalhando, férias, eu diferentes projetos, tinha que ir lá e negociar férias com funcionários, com a equipe do projeto e tudo mais. A pressão é muito maior. Aqui eles têm um estilo diferente. Chega sexta-feira, na mesma situação, eles vão lá, fazem aquela reunião, discutem com muito profissionalismo o que vão fazer, não sei o que e tudo mais, e daí falam, ok, segunda-feira a gente volta e a gente continua. Então, é diferente, sabe? Eu às vezes fico assim, nossa, e agora? O que vai acontecer? Não, calma. Segunda-feira a gente resolve, daí a coisa continua e etc e tal. Isso não é ter falta de profissionalismo, etc e tal. Não, é cultural. É uma maneira diferente de ver as É ter coisas. essa a qualidade de vida, né, que a gente procura, né? Sim, eu acho que a gente encontra essa qualidade de vida mesmo no ambiente de trabalho aqui. Não é só essa questão, porque a Tailândia é lindo, que a gente pode fazer passeios, que tem isso, que tem um lago maravilhoso, como vocês têm aí em Queenstown, tarará. Mas tem também essa questão dentro das empresas. Eles se preocupam bastante. Tá, ó, essa é a minha experiência dentro da empresa que eu estou trabalhando, tá? Pode ser que outras pessoas pensem na Nova Zelândia. Eu vejo que a empresa onde eu trabalho, ela se preocupa muito com o bem-estar e a situação dos seus funcionários, etc. e tal. Então, eu acho que isso é legal. Por mais que exista pressão, existe essa questão de ponderar e equilibrar a pressão e tudo mais, para que você não fique tão estressado e o trabalho continue sendo desenvolvido bem. Tá? Olha a pergunta da Daiane. Deixa eu... Ih, peraí que subiu. Toda essa aventura compensou? Está satisfeito com a sua remuneração na área? Se a aventura compensou, sim, compensou muito, tá? Nós não pensamos duas vezes quando a gente tentou vir para Nova Zelândia. Nosso planejamento inicial era o Canadá e por uma série de motivos, um deles a nossa Immigration Advisor fez algumas besteiras no processo e daí não deu certo, isso em 2014. Então, teve um belo dia que minha esposa falou, não vamos desistir, vamos abrir o mapa aqui de novo, ver os países que falam inglês e vamos tentar outras opções. E daí a gente descobriu aquele país pequenininho lá no final do mapa, que era a Nova Zelândia, e a gente acabou vindo para cá. O planejamento foi grande, a gente veio com uma expectativa enorme, porque era um sonho, sabe, de uma vida inteira ter essa experiência e tal. Foi muito bom, foi muito gratificante. Então não tem nada que a gente se arrependa ou etc e tal. Foi bem bacana. E qual que era o segundo item mesmo? Sorry. Está satisfeito com a sua remuneração na área? Parte da remuneração. Olha, a remuneração, sim, eu não posso reclamar, tá? Para BA hoje, eu diria que
a média de salário, ela vai de... Aqui é anual, né? A gente mede, depois as pessoas dividem e faz o cálculo aí. Mas eu diria que está em torno de US$ 70.000 a 120, US$ 130.000 por ano, tá? Se você pegar isso daí, tirando, né, os impostos e tudo mais, é uma boa remuneração. Então, sim, eu tô bem feliz com a remuneração. E eu não sei quanto aos outros grupos dentro da área de TI, mas não, é diferente de você trabalhar talvez num supermercado ou talvez em restaurantes e tal. Talvez você tenha algumas variações e tudo mais. Sim, com certeza. Quando você já Mas, é esse... mas vamos falar que é uma remuneração muito boa, né? Eu acho assim, né? Você não precisa vender o almoço para comprar o jantar, né? Você consegue viver e ter uma qualidade de vida com isso, seja em qualquer uma dessas áreas. Então, e quando você consegue, depois de algum tempo, como é o meu caso, voltar para a tua área de ação, onde eu realmente tenho minha experiência, onde eu sei o que eu estou fazendo e tudo mais, e tenho uma boa remuneração, é o melhor dos mundos, entendeu? E eu acho que é justo, é tranquilo. Anualmente eles fazem uma revisão, eles sempre te dão alguma coisinha e tal. Não vão te dar 10%, mas é interessante. Empresas grandes, você tem mais oportunidade de crescimento, empresas pequenas menos, mas isso não difere do Brasil, tá? Mas a remuneração Uhum. é bem tranquila. Outra pergunta da Tatá. Vale apostar em CRM? CRM. Olha, não é muito a minha área, tá? Eu não consigo. Eu tenho algumas pessoas, dois amigos que eu sei que têm alguma experiência e tudo mais. O que eu acho que a gente tem que ver é o seguinte: a Nova Zelândia é um país pequeno, formado de muitas empresas pequenas. Se a gente for levar para a área de TI, assim, a gente não tem grandes empresas que precisam trabalhar com isso e etc. E tal. Talvez prestem serviço para outras empresas fora da Nova Zelândia, usando CRM e tal, mas eu realmente não tenho uma opinião formada a respeito disso, infelizmente. Né? Beleza. Então vamos para a próxima. Essa é boa, deixei com essa por último. Você não ficou com medo de não conseguir emprego por questão da idade? Olha, a princípio, quando ainda estávamos no Brasil, não, tá? A questão da idade era uma coisa que a gente via por conta da aplicação para residência, né? Então, eu acho que era a Austrália, 55 aqui. 35 anos. Então, assim, eu saí do Uhum. Brasil e estava com essa idade. Né? Eu sabia que a Austrália não ia dar, eu ia ter um visto de trabalho renovando, renovando, e uma hora eu ia ter que voltar. Então, a idade nesse momento, a gente se preocupava mais por conta de poder aplicar ou não. Com relação ao mercado de trabalho, eu não sabia o que encontrar exatamente, tá? Então a gente chegou aqui, eu fui ser estudante, então a minha idade pouco importava, entre aspas, né? E foi Uhum. até um fato interessante, porque, obviamente, eu era o aluno mais velho na sala de aula e com mais experiência também. Então, eu sentia muitas vezes que o professor dava aula para mim, entendeu? Ele dava os seus... Não é, Maurício? Não é? Perguntava coisas para mim, da experiência no Brasil e etc e tal. Então, Legal. assim, na faculdade, tudo bem, passou legal. Quando eu comecei a aplicar, eu tive esse receio. Eu tive um momento com um recrutador, que aqui é comum, né? Você ter empresas de recrutamento e tudo mais, às vezes você marca para tomar um cafezinho com um recrutador, é importante esse networking. Então, você vai tomar um cafezinho com essa pessoa, e daí você se vende para ele, né? Se mostra o currículo, você fala da tua experiência e tudo mais e tal, e ele vai trabalhar para tentar colocar você em alguma empresa e tudo mais. Eu tive uma experiência com uma pessoa dessa, e essa foi uma das perguntas que eu fiz. Você acha que a questão de idade poderia interferir e tudo mais? E assim, a resposta que eu tive dele foi veemente, falei, não,
não tem a mínima importância, tá? Então, o que eles vão ver muito aqui é o teu inglês, a tua capacidade de se adaptar, entendeu? A tua capacidade de Uhum. dados que a tua empresa está querendo, baseado na tua experiência anterior, enfim, né? Então, eu acho que isso mais é que pega. Eu confesso que antes de eu ter esse feedback desse recrutador, eu estava com esse medo. Falei, nossa, e agora? Eu vou começar a aplicar, eu não tenho uma experiência kiwi, não tenho muito networking aqui, as pessoas não me conhecem, e eu ainda sou, já não sou mais um jovem, né? A gente vê aqui, talvez você sabe muito bem, que as pessoas são diferentes um pouquinho das pessoas do Brasil, né? No Brasil, a gente tem aquele costume, aquela visão de que eu vou trabalhar até os 50 e poucos anos. Agora mudou a questão da previdência no Brasil. Mas eu vou me aposentar o mais rápido possível e vou viver a vida, vou fazer outras coisas, vou parar de Ah, trabalhar, vou fazer o que eu gosto e tudo mais. Tal. O que eu vejo aqui dos nativos, tá? Dos kiwis mesmo, é que eles não têm muito essa visão, entendeu? Eles continuam trabalhando, eles não ficam, ah, não, com agora eu quero. certeza. Por quê? Uhum. Porque eu acho que o balanço, o equilíbrio entre a vida profissional e o lazer é muito é bem bacana. Então, lá no Brasil, a impressão que dá é que a gente A trabalha, gente não aí tem uma trabalha. coisa a mais, e aí eu quero me aposentar e fazer outra coisa. Não, aqui as pessoas trabalham, mas elas se divertem também, elas aproveitam a vida, elas vão para a praia de final de tarde, no verão, para tomar um vinho ou ver o pôr do sol, depois do trabalho, seja Sim, terça, seja quarta-feira. Então, a qualidade de vida nesse sentido, eu acho que gera uma mudança. E as pessoas tendem, por isso, a querer trabalhar, a continuar no mercado de trabalho até mais tarde. Na até mais verdade, para tarde. mim, foi muito bom na San John, Uhum. porque não é uma startup. Eu não estou trabalhando com jovens que já nasceram com um chipzinho no cérebro e são, né, assim, rápidos no desenvolvimento, isso, aquele e tal. Não que eu seja lento, mas é um esquema diferente, entendeu? Ah, Lá sim. nós Uhum. temos uma equipe de pessoas sêniores trabalhando e tem uma equipe jovem trabalhando e todo mundo se dá muito bem. E a idade não tem peso algum. Então, eu diria assim, respondendo rapidamente, não. Idade não, Não, não interessa. Né? De novo, na que área de ótimo. TI, nas áreas eu É. não... Não, mas eu acho que eu vejo isso aqui também, por exemplo, não em Queenstown, mas eu vejo nas cidades menores ao redor. Eu acho que vocês, tipo, quando vocês estiveram aqui, vocês visitaram Irontown ou Cromwell, você vai no mercado, são só senhores trabalhando, tanto no caixa, na padaria. Eu falo, meu Deus, isso a gente não vê no Brasil, né? É realmente assim, é completamente diferente. E outra pergunta, para finalizar então. E hoje, você está aqui, você falou que teve uma experiência no Canadá, que você tentou ir para o Canadá, e hoje você está aqui, aconteceu tudo isso. Você se arrepende ou você se tem aquela coisinha, aquele sentimento no coração, ai, mas se eu tivesse no Canadá, você tem isso ou não? Você se apaixonou pela Nova Zelândia, pela cultura? Olha, é interessante a pergunta. Eu diria assim, eu estava apaixonado pelo Canadá e quando a gente teve o problema com a aprovação do visto lá, foi um balde de água fria. E a gente ficou muito decepcionado. Quando a gente descobriu a Nova Zelândia, eu confesso que ainda vinha um pouco com o pé atrás, entendeu? Uhum, Porque, bem ou mal, e a gente alguns amigos, algumas pessoas que a gente conheceu aqui, que vieram, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Que vieram da Inglaterra e tudo mais. E você comparar esses países, essas grandes cidades, o estilo de vida que eles têm lá e tudo mais, com o estilo de vida que o neozelandês tem, é injusto, entendeu? Então, eu morei em Vancouver por 3 meses. A cidade uhum, é maravilhosa, o país é fantástico, as pessoas são, são excelentes, e etc. E tal. Mas ainda impera aquela questão do trabalho, 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 né? uhum.
não muito questão de qualidade de vida, porque é muito frio. Eu acredito que sim, no verão as pessoas tentam aproveitar mais, mas o inverno trabalha muito. A minha esposa tem um problema sério com o frio extremo, né? Então seria complicado. Mas eu vim para Nova Zelândia ainda com aquele pensamento, putz, mas eu queria o Canadá, né? E eu posso confessar que eu me surpreendi pela Que simplicidade bom. do país, pelas coisas simples que nós temos aqui, e ao mesmo tempo coisas importantes, coisas que funcionam, a segurança, a organização, a limpeza, as paisagens lindas que tem o país, entendeu? A qualidade do estudo aqui. Então, tem muito mais coisas boas. Eu me surpreendi, principalmente com a questão da qualidade de vida, o quanto eles valorizam isso. E a gente acaba se identificando muito com isso e a gente acaba valorizando também. Então, se hoje, tá, eu tivesse Uhum. agora, eu estou com o LinkedIn aberto aqui, eu tivesse uma proposta e alguém falar, Maurício, vem para o Canadá, não sei o que, eu iria pensar muito. Eu acho que não é dinheiro que iria falar assim, não, Que agora eu vou pague. de novo e tudo mais e tal. Por quê? Porque eu acho que a gente encontrou um bom lugar para viver, onde não existe discriminação, ou não existe muita Uhum. discriminação. Claro que uma coisa ou outra sempre vai existir, talvez não pelos kiwis, mas por outras pessoas, enfim. Mas eles prezam muito essa questão da qualidade de vida e a gente consegue levar uma vida mais tranquila. Eu diria sim, eu sei que essa pandemia tem afetado muitas pessoas no mundo inteiro, aqui também, porque a gente tem visto que muitas pessoas têm perdido seus empregos e etc e tal. Mas eu acho que a forma como o governo conduz isso tudo aqui nos dá uma tranquilidade. É diferente de Sim, com você certeza. aquele samba do crioulo doido que está lá no Brasil, que o presidente fala uma coisa, o governador fala outro, o prefeito fala outro, e vira aquele caos, e daí as pessoas ficam perdidas, e todo mundo começa a falar, e ninguém se ajuda. E aqui a gente vê que as coisas são diferentes, então começa pelo Estão governo, alinhadas, né? Não né? importa se. É uma coisa que eu falo, acho que eu conversei ontem. Não importa se é direita, esquerda, as pessoas do governo estão alinhadas pelo bem da população, né? Elas querem o bem do país, né? Sim, com Eu vejo isso certeza. também. Isso nos traz uma tranquilidade. O nosso, a gente em termos de família, né, eu e a Vera principalmente, a gente gosta muito, por exemplo, de sair fazer caminhadas, final de semana e etc e tal. É muito legal. Hoje a gente está limitado, nossa caminhada é ao supermercado. A gente vai e volta, né? Às vezes volta Eu também. mais tá. Mas é bom de ver como as pessoas têm respeitado isso, quando as pessoas têm levado isso a sério, quando elas, entendeu? Então, assim, é bom viver aqui, eu diria. É muito bom. A gente está tranquilo, a gente está em paz, mesmo dentro desse turbilhão todo. E a gente sabe que isso vai passar, a gente sabe que as oportunidades vão voltar, entendeu? Talvez mais rápido do que lá para fora. Claro, para quem trabalha na área de turismo, fica fazendo, né, passeios, não sei o que, com turistas, vão ser afetados, mas o governo está dando apoio, entendeu? Sim. Então, eu acho que isso é uma das coisas que faz com que a gente não se arrependa e que a gente tenha orgulho de fazer parte dessa história aqui, de fazer parte da comunidade, de ser kiwi também, entendeu? Eu gosto muito, eu não trocaria, não voltaria de forma alguma. Achei que a gente acertou em cheio, tá? É Que muito bom. bom, Maurício. Eu também divido do mesmo sentimento que você, a Verinha. E eu queria muito agradecer você por ter Tá? contado, porque o nosso tempo está limitado agora. A gente tem 5 minutos antes que o LinkedIn, ou antes que o LinkedIn, antes que o Instagram desligue a gente. Muito obrigada, Por nada. Eu fico por à você dividir com a disposição. gente a nossa história. Eu fico à disposição, tipo, se tiverem algumas outras, enfim, algumas outras perguntas que não deu tempo de responder, se quiserem mandar aqui, eu não sei, tá? Espero ter respondido à altura, né, e ter resolvido Sim. as dúvidas das pessoas que estão lá fora. Nós passamos por essa